Olá, esse vídeo é comemorativo do dia 8 de março de cada ano, que é o Dia da Mulher. Eu levo a vocês as minhas palavras, homenageando a todas as mulheres do meu curso de doutrina espírita, os amigas, mulheres, colegas de faculdade de medicina, mulheres que eu tive interação de trabalho, de progresso social, de estudo, de ensino, para que elas sejam homenageadas, dignificadas, como elas realmente o merecem. Eu vou trazer para vocês algumas perguntas sobre as mulheres, igualdade de direitos, que estão consignadas no Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec e lançado em 1857. Vamos ver o que a doutrina espírita, no caso específico, a filosofia espírita, diz a esse respeito. Lei do progresso, lei da igualdade. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Pergunta 817. O homem e a mulher são iguais diante de Deus e possuem os mesmos direitos? O homem e a mulher são iguais perante Deus e possuem os mesmos direitos? Resposta. Deus não concede a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir, ou seja, as mulheres têm inteligência, têm o livre-arbítrio, têm a vontade, têm a sua atividade intelectual, os conceitos morais, e tudo isso é do mundo interior do ser humano. Mulher tem inteligência, o homem tem inteligência, então não há diferença. A diferença será do biotipo, não da essência do ser, da própria personalidade do ser, ou do espírito que é o ser. Continuemos. De onde provém a inferioridade moral da mulher em alguns países? Isso, alguns países não, quase em todos os países. Resposta. É do domínio injusto e cruel que o homem adotou para com ela. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco adiantados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Bem, eu vou complementar um pouquinho o que ele disse, porque ele diz que essa inferioridade vem da força do homem. Né? A força do homem, o homem é mais forte que a mulher e ele subjuga ela. Mas eu gostaria de entrar na área cultural de tudo isso. Eu gostaria de entrar no que foi formado no inconsciente do homem através de milênios e séculos na sua relação com a mulher. Jung, um grande psicanalista suíço, fala em inconsciente coletivo, ou seja, há determinados conhecimentos que transcendem as nações, aos idiomas, às línguas, às religiões. Por exemplo, há uma pirâmide, é um inconsciente coletivo, está, porque a pirâmide no Egito, a pirâmide na Índia, a pirâmide no México, a pirâmide no Peru, enfim, nações, civilizações diferentes construíram o mesmo edifício. Né? E aí vamos. Mas em relação às mulheres, é o que se dá exatamente em relação ao racismo, em relação ao antissemitismo. Dentro de cada um de nós, há no nosso imaginário e no nosso inconsciente um preconceito. O preconceito existe porque é algo que está imerso à própria natureza nossa, criada por nós próprios e estabelecida pela cultura e a sociedade em que vivemos ou que passado vivamos. Então ela está no imaginário do homem. Ao homem reage. Falei, não, isso está errado. Eu não posso ser racista. Mas ele tem um racismo intrínseco à sua mente. Então, é o imaginário da criação do homem, através do século, estabeleceu a escravidão e depois estabeleceu o racismo, porque a escravidão vem nos tempos milenários também, né? Quando um povo derrotava o outro, escravizava os submetidos à força. Era comum Roma levar para... Era comum os romanos levarem para Roma os povos que eles, os escravos que eles tinham destruído seus povos, suas cidades.
é inconsciente, é imaginário. Então, se é imaginário, eu como psiquiatra, como psicanalista e como filósofo, eu sei que isso é um processo educativo. Não adianta eu penalizar. Ou penaliza, mas diminui. Então, o que é que nós vemos na nossa sociedade em relação à mulher e, por extensão, ao racismo de uma forma generalizada? Vemos que são penalizados. Crime de racismo, tanto tempo, inafiançável, tanto tempo na prisão, não sei o quê, pena tal, anos tal, dosimetria tal, seja o que for. Mas a própria pena é um testemunho do processo de ausência educativa. Como a própria doença num ser humano é a ausência de um processo dele ter uma vida sadia e útil. A própria doença do fumante as doenças obstrutivas crônicas, a asma, o enfisema, pelo cigarro, pelo tabagismo, é a própria ausência da prevenção dele em não fumar. Então, nós temos que trabalhar socialmente em 2 níveis. O nível, temporariamente, até evolução penal e depois o nível educativo. E é por isso que nas escolas nós deveríamos ter um processo educativo ligado à igualdade da mulher e do homem, igualdade de todos os seres. Para que na escola, quando começa uma nova geração, ela já seja, eu diria, instruída sobre esses valores que são um consenso de uma vida pacífica e harmônica no nível social, em que a mulher está bem, o homem está bem, o homem respeita. Enquanto isso, nós vamos sofrer. Mas vamos caminhar mais um pouco sobre o Espiritismo. Diz aqui, pergunta 822, sendo os homens iguais diante da lei de Deus, todos são iguais, devem sê-los também diante da lei dos homens. A lei dos homens, quando ela evoluiu, ela vai se aproximando da lei de Deus. A penalização do homem vai se aproximando cada vez mais da lei de Deus. Quanto mais perfeito o homem, maior a sua legislação e mais próximas são as coisas das leis estabelecidas por Deus. Vem a resposta. Este é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros aquilo que eu não queria que eu vos fizesse. Então, a própria lei de Deus já refere, já estabelece, já capitula que nós devemos respeitar os outros e não fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam. Já está aí. É a moral universal, divina. É a justiça superior. Então nós temos que entender isso, pessoal. E a televisão, que tem as suas novelinhas, elas deviam passar esses textos que aqui eu estou dizendo. Porque isso seria um processo educativo. E não botar o sujeito asfixiando, estrangulando a mulher e batendo e fazendo hematoma. E ela aparecendo com hematoma. Nada de violência. Vamos substituir a violência pela pacificidade. Vamos estabelecer o conflito pelo entendimento. Vamos substituir a agressão pela tolerância. Vamos substituir a vingança pelo perdão. É o processo educativo. Desde pequenininho, vamos ensinar isso. As escolas deviam ter um curso de legislação, de ensinamento moral, ético-moral. Portanto, vou para a última pergunta. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou gostando muito disso. Minhas alunas queridas, estou com vocês, hein? E todas as mulheres que me ouvem. Estou com vocês todas, minhas filhas, minhas meninas, minhas amigas, minhas companheiras. Todos com vocês, com muito amor. Vamos lá. A última pergunta, 822A. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa, a legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Exatamente. A nossa eleição já consagra. O homem não respeita.
é punido. Né? Mas são iguais. São iguais no trabalho, são iguais na família, são iguais em tudo. Diz a resposta que é mais interessante. Consagra os direitos, sim, das funções, não. É preciso que cada um ocupe um lugar específico, que uma se ocupe com o exterior e a mulher com o interior, cada um de acordo com a sua aptidão. Bom, isso é no século XIX. Mulher de lá para cá se emancipou. Isso ainda é a época que a mulher não podia estudar, tinha que ficar fazendo bordado, não podia ir à faculdade, não podia se instruir, tinha que ser dona de casa. Hoje a mulher vai para o lado executivo. Então, a função da mulher transcendeu a própria maternidade para ter um papel de agente social também. Agente social. E vem o último texto, que é maravilhoso. A emancipação da mulher, quer dizer, a libertação. Aí o pessoal pode falar empoderamento. Não é empoderamento, poder. Emancipação. Poder é uma coisa de força. Emancipação é uma coisa de compreensão, de entendimento, de reflexão, de razão e de direitos que se chega pelo processo do raciocínio, a síntese e a conclusão, que deve ser emancipada pela compreensão e não pela opressão, pela força, empoderamento. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua servidão marcha com a barbárie. Ou seja, há um nível de compreensão da civilização. Quanto a civilização é mais avançada, aquele povo, mais a mulher ascende no papel social. Há um contraste muito grande. Por exemplo, no Irã, as mulheres têm que sair com a tal da burca, não pode aparecer com o cabelo, não pode mostrar. E as saias vão até o tornozelo. Né? E às vezes não pode sair sozinha, não tem liberdade nem de sair sozinha. Então ali é um tipo de coerção da mulher, e ali é um tipo de civilização. E ali é uma lei que está fundamentada, inclusive, na dogmática religiosa daquele povo. Dogmática, a religião impõe isso. Mas, do lado de cá, do Ocidente, nós vamos chegar aos Estados Unidos, por exemplo, temos mulheres como ministros, como juízes, como altas executivas de empresas multinacionais, a mulher subiu. Então, a reflexão e a repercussão da emancipação da mulher, na realidade, reflete o grau de evolução daquela sociedade. Quanto mais a mulher for emancipada, mais a sociedade terá o seu progresso, porque a mulher também colaborará. E que nos surpreende também, nesses dias de guerra do Golfo, nós vemos mulheres pilotos lá em Israel, as mulheres pilotam aqueles caças. Nos Estados Unidos também as mulheres pilotam os caças. Ou seja, elas são tão competentes ou mais competentes do que muitos pilotos masculinos. Bem, finalmente ficamos dizendo o seguinte: sobre o sexo, aliás, só existe na organização física aqui, ó. O homem tem uma organização, né, física, que é a função do seu gene, seu gene XY, o gene que determina a masculinidade, e as mulheres têm uma organização própria, com seios, com mamas, com útero, que é do seu gene XX, são homozigóticas. Só existe na organização física essa diferença. Os espíritos, nós espíritos, vamos tomar um com o outro. Não há, sob esse aspecto, diferença entre eles. E, por conseguinte, devem gozar do mesmo direito. Como os espíritos são todos iguais. O espírito não tem sexo. Os espíritos são todos iguais. Né? Então, fiquei muito feliz por trazer essa colaboração a você. Peço que repliquem o meu vídeo para que as pessoas entendam que a emancipação da mulher será sempre um processo educativo da sociedade e que deve começar com um grupo, um curso específico, lá desde o início, quando a criança está no maternal ainda, mostrando que ela tem que dividir o carrinho dela com a menina, se a menina quiser, ou a boneca, que ele tem que tratar ela igual, que ela não pode
bater nela, enfim, desde pequenininho. Aí vai formando uma nova geração apta ao respeito. E com isso a mulher cresce, ascende socialmente e a sociedade também ascende como reflexo da participação ativa da mulher como agente social progressista. Obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Estou muito feliz em ter dado essa aula. Muito obrigado.